Este é o Notícia na Tarde aqui na CBN Diário. Também estamos na TV Com, na companhia do presidente da Enflo CDL São José, Marcos Antônio Cardoso de Souza. Hoje e amanhã temos às 18 horas audiência pública do contorno viário da Grande Florianópolis. Hoje vai ser em Biguaçu, lá no Centro de Eventos Petri, amanhã em Palhoça, no Clube 7 de Setembro, também às 18 horas. Agora, presidente, o seguinte... eu recebi o contato de uma fonte há um tempo atrás, assim que o estudo de impacto ambiental para a obra foi concluído, entregue ao IBAMA, e agora nós temos uma previsão, isso não aconteceu há menos de 6 meses, foi mais ou menos há 6 meses, e a previsão é para agora, novembro, a liberação da licença prévia. E essa fonte do governo do estado me disse assim: olha, Renato, em outros túneis, em obras bem menos complexas, o IBAMA levou 2 anos para conceder o licenciamento ambiental. Por que nessa, que é muito mais complexa, vai liberar a obra em 6 meses? Pressão política? Bom, Renato, eu acho que é uma pressão aí, não só política, mas uma pressão da sociedade para que essa obra saia, né? Há um compromisso do IBAMA perante o CONDES para que essa licença seja liberada ainda em novembro, né? Licença prévia para que as obras iniciem no máximo em fevereiro de 2014, inclusive alguns terrenos, alguns imóveis já foram indenizados, já foram desocupados. A Litoral Sul tem cumprido a sua parte nesse sentido. E eu acredito que a barreira maior agora são essas 2 audiências públicas em função das comunidades, de algumas comunidades ali da Palhoça que se sentem atingidas pela obra ou prejudicadas, né? Pois é, esse é um ponto muito importante, né? Porque nós temos condomínios residenciais, moradias já instaladas, famílias residindo nesses espaços, nessas unidades habitacionais. E de repente, se houver um entrave com relação ao traçado, eu imagino que a NTT, a autopista vão dizer o seguinte: olha, então vocês se entendam primeiro, nos digam o que vocês querem para depois a gente tocar a obra. Isso é perigoso, né? O atraso que nós temos hoje nessa obra especificamente, que eu quero relembrar aqui, ela não é uma obra para a Grande Florianópolis, ela é uma obra para Santa Catarina, e por que não dizer uma obra para o sul do país. Esse atraso todo já vem desse jogo de empurra-empurra, né? A NTT com a Litoral, com o IBAMA, com os prefeitos municipais, que por sua vez colocam a culpa nas câmaras municipais. Bom, o fato é que nesse caso específico da Palhoça houve uma total ingerência, uma falta de administração, eu diria que uma falta de responsabilidade do poder público municipal, tanto executivo quanto legislativo, desde a liberação desses empreendimentos e até agora, principalmente, na negociação com essas comunidades, né? Porque uma obra desse porte, não há dúvida, ela vai causar impacto econômico, impacto ambiental, impacto social. Agora, é preciso haver uma estratégia muito clara para negociar com essas comunidades que tipo de impacto será esse, que tipo de compensação terá, né? Porque com a tecnologia de engenharia que nós temos hoje, só no Brasil que se leva tanto tempo para se preparar uma obra, porque em outros países do mundo essas obras acontecem com uma velocidade muito maior, com uma alta tecnologia, né, com precisão, e aí ato contínuo resolvendo problemas já antigos. O que aconteceu em Palhoça, olha, foi um negócio criminoso, né? Quer dizer, você libera o empreendimento e aí depois você quer mudar o traçado, sabendo que aquele empreendimento ele estava no traçado, né? Por lá passava o traçado do contorno viário. Quer dizer, quem libera, quem assina a liberação, mesmo que depois venha a criticar e a exigir a execução da obra, um negócio meio... assina a liberação, dá discurso sobre a liberação, né? E depois simplesmente volta atrás, né? E, inclusive nós temos notícias em off aí de vereadores que descobriram que o seu terreno ia ser atingido e resolveram, não, então a gente é contra agora. Então, quer dizer, a gente vive num país e numa situação política que não é favorável ao desenvolvimento, né? Não se trabalha de uma forma clara. Então isso prejudica a sociedade. A gente não está falando de uma obra para beneficiar ou A ou B. A gente está falando de uma obra de benefício coletivo. Pois é. Você está falando de tirar 30 mil veículos diários desse trajeto. Você imagina quando a obra fica pronta, que a previsão de 3 anos, mas vamos ser um pouco
mais realista, 5 anos. Então, quer dizer, se em 10 anos nós praticamente dobramos o número de veículos da região da Grande Florianópolis, faça uma projeção desses 30 mil veículos, ou dos quase 600 mil que estão emplacados na região da Grande Florianópolis, para mais 5 anos. Quer dizer, se você não tiver essa obra, você vai inviabilizar todo o desenvolvimento econômico, você vai parar o trânsito efetivamente. Então a gente não está discutindo de uma opção, a gente está discutindo de uma situação que inexoravelmente vai parar o desenvolvimento de Santa Catarina, o desenvolvimento da região, e vai parar o trânsito. Como hoje, efetivamente, em diversos horários, você já fica literalmente parado. Não, essa região aqui, Via Expressa e BR-101 entre Biguaçu e Palhoça, é uma avenida congestionada. É isso. Não dá para dizer que é uma BR, né? É uma avenida congestionada. É bom também lembrar que a alça de contorno, ela não é uma solução milagrosa para o problema da mobilidade urbana. Existem diversas outras soluções que vão precisar trabalhar em conjunto com a alça de contorno para nós termos soluções a médio e longo prazo efetivas para a mobilidade urbana. A gente está falando do desvio do trânsito pesado de veículos que não vêm com destino a Florianópolis. Mas nós temos todo o problema do entorno aqui, então da ampliação da Via Expressa, de mais uma ligação Ilha Continente, especial, enfim. Perdão, né? presidente, agora o especial aqui, né, em especial e o essencial é o transporte coletivo de qualidade, né? Já os arquitetos, urbanistas, é que a gente precisa de tudo ao mesmo tempo agora, mas eles criticam, por exemplo, o Henrique Penhalossi, que esteve palestrando aqui no Fronteiras do Pensamento, ex-prefeito de Bogotá, ele disse o seguinte, palestrante internacional, quanto mais via de trânsito, mais sistema viário você oferece, você está atraindo cada vez mais congestionamentos. Claro que nós precisamos de obras fundamentais. Agora, o principal é o transporte coletivo de qualidade, né? Senão a gente vai estar sempre acreditando que vamos resolver o problema da mobilidade urbana com mais um elevado, mais um viaduto e não estamos. Mas quando você fala em mobilidade urbana, no contexto nosso aqui, Grande Florianópolis, você fala necessariamente de governança metropolitana. Ou seja, gestão unificada. Você não consegue pensar em mobilidade urbana falando de São José, de Florianópolis, de Palhoça. E essa gestão não está no papel e nem na prática ainda, né? Existe, o Condes, inclusive, está liderando uma discussão nesse sentido. Estamos com um documento agora em fase final de elaboração para apresentar ao governo do Estado, para começar a viabilizar a questão do fundo metropolitano e a questão de efetivamente implantar uma gestão. Mas como é que fica isso com o poder público? E essa gestão é do poder público, não? Bom, ela continua sendo do poder público, só que daí se cria... Essa é a discussão da ferramenta para fazer isso, mas a princípio a ideia é criar uma autarquia que faça a gestão desse fundo, né, e faça a integração dos assuntos que são de interesse dos municípios, começando inicialmente pelos 4 principais aqui, mas nada que impeça que determinados projetos a gente possa estender isso em regime de consórcio para outros municípios, como por exemplo a questão do saneamento básico, né, a gestão do lixo, mas é preciso pensar em conjunto, porque o transporte de massa eficaz, menos poluente, com bons horários, confortável, enfim, e barato, veja bem, não é uma missão fácil. É uma missão complexa. Principalmente quando lá no final você fala assim, e barato. Mas tem que ser prioridade. Mas tem que ser prioridade. Se não for prioridade, agora, não teremos qualidade. Só que hoje, Renato, a gente está colhendo os frutos de décadas de incentivo ao transporte individual, à compra de veículos e, em paralelo a isso, quase zero de investimento em infraestrutura. Tá errado. Então, quer dizer, chegamos nesse caos que nós chegamos aqui. Tá errado. Então é preciso repensar isso, são inúmeros modais que podem ser adotados, são inúmeros projetos. O que não falta, eu posso lhe garantir, no governo do Estado hoje são projetos, o que falta é gestão. O que falta é gestão para nós colocarmos isso em prática, né, deixarmos as vaidades políticas de lado, começarmos a pensar na Grande Florianópolis como um conglomerado que precisa de uma visão de governança metropolitana, para que esses projetos saiam do papel, comecem a funcionar e comecem a beneficiar a população de imediato e pensando também a médio e longo prazo. Marcos Antônio Cardoso de Souza, presidente da ENFLO CDL São José, uma última pergunta. Como vai ser a dinâmica da audiência pública? Bom, por ser uma audiência pública, ela é comandada nessas 2 audiências especificamente, ela será comandada pelo IBAMA, então toda a sistemática da audiência é responsabilidade deles, né? Nós estaremos lá como partícipes, no sentido de cobrarmos
o início da obra e também, óbvio, ouvimos o que eles têm a nos colocar em relação a essa fase final. Temos uma expectativa de que os nossos líderes políticos estejam lá, principalmente os prefeitos, os vereadores, para que possam também bater de frente com a comunidade, ouvir, se defender, falar. Eu acho que precisa um jogo aberto. Esse é o momento. Nós estamos vivendo um momento agora em relação à alça de contorno do agora ou nunca. Ou essa alça de contorno sai agora, ou nós vamos amargar mais algumas décadas para conseguir esse projeto. Nós precisamos definir isso já. Não temos mais condição de esperar, a NTT não tem mais paciência para discutir isso, o governo federal vai acabar desviando isso para outros projetos, então é preciso que quem não quer ficar parado no trânsito esteja lá conosco hoje e amanhã e vamos fazer com que isso aconteça efetivamente e saia do papel. Obrigado, presidente, pela sua atenção aqui conosco, até uma próxima oportunidade. Um abraço a você, Renato, aos ouvintes da CBN, é sempre uma satisfação, estamos às ordens sempre. Este é o Notícia na Tarde.